Capítulo 2. Normas universais. Artigo 9º. As disposições deste capítulo aplicam-se, no que couber, a todos fornecedores, independente do ramo ou setor econômico de atividade. Seção 1. Direito à informação. Artigo 10. O consumidor tem direito à informação adequada e clara, em língua portuguesa, sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Artigo 11. Os preços serão afixados de forma a permitir a identificação inequívoca do produto ou serviço oferecido ou apresentado ao consumidor. Parágrafo 1º. É permitido, para fins de afixação de preços e informação ao consumidor, o uso de sistema de código de barras e de equipamentos de leitura eletrônica de preços. Parágrafo 2º. Na hipótese de utilização do sistema de código de barras, o fornecedor disponibilizará equipamentos de leitura ótica em perfeito estado de funcionamento, que deverão: Inciso 1. Ser indicados por cartaz suspensos que informem a sua localização, e Inciso 2. Observar a distância máxima de 15 metros entre qualquer produto e o equipamento de leitura mais próximo. Parágrafo 3º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 12. Em caso de divergência entre o preço afixado ou indicado pelo sistema de código de barras e o preço verificado no momento do pagamento, prevalecerá o menor. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica caso o menor preço seja manifestamente irrisório ou inverossímil. Parágrafo 2º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 13. O fornecedor é obrigado a informar ao consumidor mudanças na quantidade, qualidade e peso dos produtos comercializados. Parágrafo 1º. As informações sobre as mudanças referidas no caput devem ser gravadas, de forma destacada, no rótulo ou embalagem do produto. Parágrafo 2º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A, B, C ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 14. O fornecedor de produtos ou serviços é obrigado a disponibilizar aos consumidores, em formato digital, uma via dos contratos firmados por meio eletrônico ou por telefone. Parágrafo 1º. O consumidor poderá, a seu exclusivo critério, optar pelo recebimento do contrato impresso, o qual deverá ser enviado em até 15 dias úteis após a compra do produto ou contratação do serviço. Parágrafo 2º. As despesas, inclusive postais, relativas ao procedimento de que trata o parágrafo 1º correrão às expensas do fornecedor e sob sua responsabilidade, vedada qualquer cobrança ao consumidor. Parágrafo 3º. No caso de produtos com envio imediato,
o fornecedor poderá limitar-se à disponibilização, em formato digital, dos termos e condições aplicáveis à compra. Parágrafo 4º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 15. O fornecedor de serviços é obrigado a disponibilizar ao consumidor, em meio eletrônico e sem custo adicional, a declaração de quitação anual de débitos de que trata a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009. Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, na faixa pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 16. O consumidor tem direito a conhecer o valor dos tributos que incidem sobre a comercialização de produtos e serviços, nos termos da Lei Federal nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012. Parágrafo 1º. A critério do fornecedor, as informações sobre os tributos incidentes poderão ter por base o valor calculado e fornecido por instituições de âmbito nacional reconhecidamente idôneas, voltadas primordialmente à apuração e análise de dados econômicos, a partir das médias estimadas dos diversos tributos e baseados nas tabelas da Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM, e da Nomenclatura Brasileira de Serviços, NBS. Parágrafo 2º. A microempresa e a empresa de pequeno porte a que se refere a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, optante do Simples Nacional, informará as alíquotas decorrentes do regime tributário a ela aplicado. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo é facultativo para o microempreendedor individual, MEI, a que se refere a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, optante do Simples Nacional. Parágrafo 4º. Em relação aos serviços de natureza financeira, quando não seja legalmente prevista a emissão de documento fiscal, as informações de que trata este artigo deverão estar disponíveis em tabelas afixadas nos respectivos estabelecimentos. Parágrafo 5º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 17. O fornecedor de produtos ou serviços deve afixar cartaz, preferencialmente na entrada do estabelecimento, com as seguintes informações. Inciso 1. Razão social e nome fantasia. Inciso 2. Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Inciso 3. Número da inscrição estadual e municipal. Inciso 4. Especificação da atividade. Inciso 5. Endereço completo, e. Inciso 6. E-mail ou telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC. Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, na faixa pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.